Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. Olá, meus amigos e minhas amigas, estou eu aqui de volta nessa gravação e eu gravei todo o programa e na verdade não gravou, então eu vou ver se eu lembro de falar a mesma coisa. Lá atrás está a minha companheira linda, cachorrinha, né, Luda? Né, Luna, meu anjo, tá? Então vocês veem que o cenário mudou, tá? Porque eu não estou mais gravando tudo no estúdio Companhia Casa da Sogra, mas o Lúcio continua sendo meu parceiro. Algumas coisas eu gravo lá com entrevistas, assim, algumas coisas eu gravo lá e outras coisas eu gravo aqui na minha casa, que fica bem mais fácil para mim. Então eu gravei todo o programa e aí eu descobri que não estava gravando, né? Não dá raiva, tá? Mas vamos lá de novo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Hoje é dia 19 de abril e vamos mais uma vez para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, músicas. E a entrevista, eu fiz uma entrevista no dia 16 com Willy de Oliveira, ex-Rádio Táxi, né, vocalista, e ela vai ao ar no dia 23 agora, tá? Para vocês verificarem no programa de Agrohistória, que eu dei uma modificada também, mais uma vez no programa. Então, todas as quintas-feiras eu vou gravar o programa e de terças-feiras eu vou ter alguma coisa especial, uma entrevista, uma matéria especial para vocês, tá bom? Então, eu vou diminuindo, vou fazendo as coisas e eu espero que vocês gostem também desse formato que eu colocar todos os dias parece também que não deu certo, né? Tá? Apesar de ficar mais curto, parece que as pessoas têm menos tempo de assistir, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a nossa agenda cultural. Lá vou eu tudo de novo, né? Começar com a nossa agenda cultural no dia 28/4, às 14 horas, Amigos de Animais Cantam e Dançam. Nossas estrelas estarão na Calçada do Bem, levando arte, salvando vidas e levando amor aos pets. Traga 1 quilo de ração. Traga 1 quilo de ração, tá? Alegria, pessoas do bem e amor aos pets te esperam na Casa da Cultura da Vila Guilhermina, na Praça Oscar da Silva 110, na Zona Leste de São Paulo. Também terá sorteio de vários brindes, tá ok? Aos sábados, né, às 18 horas, a Noviça Mais Que Rebelde, inspirado no musical Nunsense, de Dan Gostin, no Teatro Novo, na Rua Domingos de Moraes 348, na Vila Mariana, perto do metrô Ana Rosa, né, antes de chegar no metrô Ana Rosa, tá? Naquele quarteirão antes de chegar no metrô Ana Rosa. Um dos dias eu vou lá, eu vou assistir ainda essa peça, eu não assisti, mas vou assistir quando eu for, vou juntar umas amigas e amigos também, para depois nós tomarmos um mezinho lá, alguma coisa, e fazer um happy hour e conversar, tá ok? Então vamos lá, comemoração dos dias. No dia hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia de Monteiro Lobato também, que, né, é uma das principais figuras brasileiras dos livros infantis, tá? No dia 2 de abril eu falei sobre o Dia Internacional do Livro Infantil, mas hoje é o Dia do Livro Nacional. Então esse dia foi exatamente escolhido para homenagear o Monteiro Lobato em sua data de nascimento. José Bento Renato Monteiro Lobato, nascido na cidade de Taubaté, em São Paulo, de 1882, foi um escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro, importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções, inclusive algumas histórias dos irmãos Grimm, que são alemães, tá? Ele cursou Direito na Universidade de São Paulo, faleceu em 1948. Sua obra de maior destaque é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, não é da Globo, Pica-Pau Amarelo, tá? Ele é do Monteiro Lobato. Ele criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Tá ok? Então vamos lá.
No dia 19 de abril deste ano, é Sexta-feira Santa, amanhã é Sexta-feira Santa, hoje é Quinta-feira Santa, né, ponto facultativo, tá, amanhã é feriado nacional ou internacional, sei lá, que já contei uma breve história da Quaresma. Eu tenho a impressão que domingo passado, que foi domingo de Ramos, falei para vocês sobre o sábado de Aleluia, a Páscoa. Isso eu falei no dia 28, tá? E não esqueçam, sábado de Aleluia, gente, não fica mais pichando, jogando pedra, botando fogo no Judas Iscariotes, não. Saibam, vocês vão saber um dia que ele foi o melhor amigo de Jesus, tá? Que ele fez o papel dele lá, tá bom? Então não é como conta a história. Vocês vejam que a história do Brasil e a história do mundo inteiro, ela está contada de acordo com o que com o que é bom a população saber. Tá? Se é bom saber que eu sou pobre, então eu vou contar a história de que eu sou pobre. Se é bom saber que eu sou rica, eu vou contar a história de que eu sou rica. Tá? Então, assim, é contada a história de acordo com o que se é viável para o país ou para a religião, para a igreja. Tá, ok? Bom, dia 19 de abril também é dia do Exército Brasileiro, aí vai o símbolo do Exército Brasileiro, aí o Exército Brasileiro é uma das 3 forças armadas do Brasil, que foi criada em 1822 para a defesa do país em operações eminentemente terrestres no externo e para a garantia da lei, da ordem e dos poderes constitucionais do interno, ou seja, ele tem que defender o Brasil dos inimigos externos e dos inimigos internos também, tá? Seu lema é braço forte, mão amiga, sua cor é verde oliva, que é uma das cores que eu mais gosto, e seu mascote é o jaguar, que é uma onça pintada, tá? Como patrono do Exército Brasileiro, nós temos Luiz Valles de Lima e Silva, adivinha quem é ele? Duque de Caxias. Bom, o Exército Brasileiro é o segundo maior exército da América Latina, composta por 219.585 soldados e 280 mil militares na reserva. Também possui unidades de elite especializadas em combates em biomas características no território brasileiro, como o Pantanal, a Caatinga, o Batalhão da Infantaria Motorizada, a Montanha, a Infantaria da Montanha e Selva, que são formadas por militares da região amazônica, né, e oriundas de outras regiões, profissionais especialistas em guerra nesse tipo de bioma, pelo Centro de Instrução da Guerra na Selva, sendo enquadradas pelas 1ª, 2ª, 16ª, 17ª e 23ª Brigada da Infantaria da Selva. O Exército Brasileiro originou oficialmente com o surgimento do Estado brasileiro, ou seja, quando ele criou a independência do Brasil de Portugal, tá? Então, a primeira batalha foi a Guerra dos Guararapes, né? Nesse mesmo dia, em 1648, no contexto da insurreição pernambucana, na qual o exército adversário dos Países Baixos foi formado genuinamente pelos brasileiros, brancos, negros e ameríndios. E é tida como a origem, isso é tido como a origem do Exército Brasileiro. Em 1822 e 1823, o recém-criado Exército Brasileiro derrotou a resistência portuguesa à independência nas regiões norte e nordeste do país e na província Cisplatina, assim como evitando a desfragmentação do território nacional dos anos seguintes, tá ok? Então, a missão de visão do futuro do Exército é contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e bem-estar social. Para isso, preparar a força terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidão. Tá? Nós temos que ter agora, nós vamos falar agora da visão de futuro do Exército. Até 2022, o processo de transformação do Exército chegará a uma nova doutrina com emprego de produtos de defesa
tecnologicamente avançados, profissionais de alta capacidade e motivados para que o Exército enfrente com meios adequados os desafios do século XXI, respaldando as decisões soberanas do Brasil no cenário internacional. A síntese dos deveres, valores e da ética do Exército é patriotismo, que é amor à pátria, história, símbolos, tradições e nação, sublimando a determinação em defender seus interesses vitais com o sacrifício da própria vida. O dever é cumprir a legislação e a regulamentação a que estiver submetido com autoridade, determinação, dignidade e dedicação, assumindo a responsabilidade pelas decisões que tomar. Lealdade, cultuar a verdade, sinceridade e sadia camaradagem, mantendo-se fiel aos compromissos assumidos. Probidade, pautar a vida com o exército e cidadão pela honradez, honestidade, pelo senso de justiça. Coragem, ter a capacidade de decidir e a iniciativa de implementar a decisão, mesmo com o risco de vida e de interesses pessoais, no intuito de cumprir o dever, assumindo a responsabilidade por sua atitude. Tá? Então, tem aqui uns fatores críticos, né, que é comprometimento, coesão, liderança, qualificação profissional e moral, tecnologia moderna, equipamentos adequados, adestramento capaz, ou seja, treinamento capaz de transformar o homem, a tropa e o comando, né, desde os escalões elementares, num conjunto de operativo, né, e determinado para cumprir a missão, né? A integração interforças nas operações, excelência gerencial, integração à nação, identificando suas necessidades, tá? Então, o Exército Brasileiro, para quem acha que o Exército Brasileiro não faz nada, que o Exército Brasileiro não trabalha, está aí o site do Exército Brasileiro, que é www.eb.gov.br. Então, leia lá também as instruções, leia a história do Exército Brasileiro, porque a questão não é ser militarista, que eu sou, a questão é, vamos saber do que acontece com a nossa pátria, com o nosso Brasil, tá ok? Então, vamos lá. Dia 19 de abril é dia de índio. Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Ih, acho que eu não posso cantar mais, porque senão vão cortar aí meu programa. Celebrado no Brasil em 19 de abril, foi criado pelo presidente Getúlio Vargas através do Decreto-Lei 5.540 de 1943. A data 19 de abril foi proposta em 1940 pelas lideranças indígenas do continente que participaram do Congresso Indigenista Interamericano realizado no México. Eles haviam boicotado os iniciais do evento, temendo que suas reivindicações não fossem ouvidas pelos homens brancos, né? Que os homens brancos sempre quiseram dominar tudo, né? Inclusive as mulheres. Durante esse congresso foi criado o Instituto Indigenista Interamericano, também sediado no México, que tem como função zelar pelos direitos dos indígenas na América. O Brasil não aderiu imediatamente ao Instituto, mas com a intervenção de Marechal Rondon, apresentou sua adesão e instituiu o Dia do Índio no dia 19 de abril, cumprindo a proposta do Congresso de 1940. A data pode ser considerada um motivo de reflexão sobre os valores culturais dos povos indígenas e a importância da preservação e respeito a esses valores. Esse texto refere-se à pesquisa do decreto Lei número 5.540, de 2 de junho de 43, tá? Nessa data, é importante lembrar que os índios já habitavam nosso país quando os portugueses aqui chegaram em 1500. Desde essa data, o que vimos foi o desrespeito e a diminuição das populações indígenas. Este processo ainda ocorre, pois a mineração e a exploração dos recursos naturais, muitos povos indígenas estão perdendo suas terras. Então, vamos lá, vamos trabalhar para que os povos indígenas continuem tendo o direito deles, né, de permanecer em suas terras natal. Bom, dia 21 de abril é dia de Tiradentes, tá?
Vamos contar a história de Tiradentes aí num outro dia, quem sabe o ano que vem a Selma Prado ajude a gente a contar a história verdadeira do Tiradentes. Dia da execução de Joaquim José da Silva Xavier, que foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil, mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Dia 21 de abril é dia também do policial civil e do policial militar. Meus amigos policiais civis, meus amigos policiais militares, um grande beijo para vocês, né? Vocês são heróis realmente, tá? Sejam sempre camaradas com as pessoas boas e sejam sempre honestos, tá? Porque isso é importante demais, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, parabéns pela escolha, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu não falo nomes aqui para não comprometer, tá? Hoje mesmo eu estive na 34ª também, conversei com uma policial civil lá, que eu até fiz amizade com ela, né? Então parabéns para ela também, tá ok? Bom, dia 22 é dia do descobrimento do Brasil. No ano de 1500 chegou a frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território denominado Ilha de Vera Cruz. Também nós vamos pedir para a Selma fazer uma matéria para a gente para o ano que vem, para o dia 22 de abril, uma matéria muito bacana para a gente falar sobre isso, tá bom? Então, se vocês gostaram dessa matéria, deem um like, compartilhe, comente, participe, tá? Dia 23 agora, dia 16, eu fiz uma entrevista com o Willy de Oliveira, ex-integrante, vocalista, né, da banda Rádio Táxi, né, ícone de da década de 1980, né? E eu gostaria muito que vocês assistissem, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, até o próximo programa. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br.